Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é... O milagre do meu governo em 2003 e 2007 até 2010 foi a inclusão dos pobres no orçamento da União. E nós estamos fazendo isso com o Bolsa Família agora. Veja que nós começamos dando R$600 para a família, mais R$150 para cada criança até 6 anos de idade, R$50 por cada filho até 17 anos. Ou seja, é porque nós queremos acabar com a pobreza definitivamente. Meus amigos, tudo bem? É um prazer, uma satisfação imensa estarmos aqui juntos para que nós possamos pensar juntos, entre amigos, refletir, analisar assuntos que possam nos ser úteis. Hoje nós vamos falar sobre a expressão curral eleitoral. Nós notamos hoje que para se adentrar na arena política não basta apenas recurso financeiro. Hoje, muito se tem estudado, não somente para chegar ao poder, para nele também se manter. Hoje, o preparo envolve até mesmo inteligência, o estudo da inteligência emocional. Infelizmente, nós notamos, é triste constatar que são raríssimos aqueles que adentram ou buscam adentrar na arena política, envolvidos pela ética, seduzidos pela probidade, pelos valores morais, e se deixam conduzir na caminhada em busca de realizar, de concretizar o interesse daqueles que representam, ou que pelo menos diz representar. O que eu quero deixar bem claro é que hoje, atualmente, existem profundos estudos envolvendo o estudo da tecnologia, do marketing, para que se acesse o poder, para que nele se mantenha. E se for necessário para se alcançar sucesso nesta empreitada, para adentrar na arena política, se eleger e permanecer no poder. Se for necessário adotar estratégias rasteiras, criminosas, hediondas, infelizmente muitos não colocam um obstáculo à empreitada. Isto mesmo. Então cabe a cada um de nós a conscientização. Se eles procuram a todo custo se manter no poder, para nos manipular, que desenvolvamos a nossa capacidade de pensar para cuidar dos nossos interesses. Se eles estudam bastante para nos manipular, eles estudam, pesquisam, participam de cursos, eles analisam até mesmo no enfoque da psicologia e engenharia social, que também estudemos, que analisemos, que foquemos a nossa atenção nos nossos recursos. Para isso, precisamos de uma conduta até mesmo audaciosa. Precisamos enfrentar temas, assuntos, matérias, ciências, para que nós também nos preparemos. Talvez as pessoas possam pensar que o político inescrupuloso, aquele que muitos rotulam de ditador, eles alegam que o ditador, por exemplo, não se preocupa com a pobreza do povo. Será que não? Será que ele não se preocupa a ponto de estudar e observar atentamente este fenômeno social? Será que ele já não percebeu que a fome e a miséria é um facilitador para que ele se mantenha no poder? Será que a miserabilidade dos indivíduos não facilita o seu conduzir na arena política, no exercício do poder? O que eu quero dizer, através de estudos de obras como esta, A Mente Moralista, também citando mais uma vez essa obra, 1984,
Nós vamos estudando, refletindo, e assim eu me sinto no dever de compartilhar com vocês aquilo que possa lhe ser útil. O que nós podemos dizer é que realmente muito se tem estudado nos últimos tempos como não só para chegar ao poder, mas nele se manter. Nesses estudos, aquele político inescrupuloso percebeu que a fome, a miséria, é uma ponte que facilita o seu caminho, a sua atuação no exercício do poder. Um povo faminto é muito mais fácil de ser conduzido. Façamos uma analogia conosco, se você é pai ou mãe, porque geralmente nós temos dificuldade, quase sempre nós destacamos de forma negativa o período da adolescência. Certamente é neste período, na adolescência, que os filhos eles já desenvolvem a capacidade de pensar. Ora, é muito diferente educar do que criar. Quando uma criança, passando a condição de adolescente, pensa, nós precisamos convencê-lo. E quando se fala em educação, num país como o nosso, geralmente este termo é usado de forma inadequada. A educação é feita para facilitar o mando, a atuação inescrupulosa de certos governantes. Usam a educação para manipular. Ora, nós também precisamos perceber que se cria um porco, que se cria galinhas, o gado. Nós podemos criar animais irracionais. Óbvio que é mais fácil conduzir os animais irracionais. Agora, liderar um povo consciente, um indivíduo nutrido e que sabe pensar, convencer o indivíduo que pensa, não é tarefa fácil. É muito mais fácil conduzir aquele que passa fome, aquele que está na miséria, aquele que está enfrentando dificuldades e que desfruta de muito pouco tempo para pensar. Como eu apresentei para vocês no livro 1984, quem já leu pôde perceber que existem expressões, frases que são incoerentes. Por exemplo, guerra é paz. A liberdade é escravidão. A ignorância é força. Não são frases sem sentido? Como nós podemos entender que a guerra é paz? Como nós podemos conceber que liberdade é escravidão e ignorância é força? Estas frases, elas são cegamente aceitas por aqueles que não pensam, por aqueles que se deixam conduzir cegamente, até mesmo por frases sem sentido. Vejamos bem, analisemos com cuidado. Quando eu estava anotando algo para falar com vocês, para desenvolver o meu raciocínio, eu escrevia no computador, por exemplo, a frase: guerra é paz. O programa Word me advertiu de forma em vermelho sublinhada: não seria guerra e paz? O próprio computador me disse: é incoerente a afirmação de que guerra é paz. O próprio editor de texto me indicou que em vez de guerra e paz, o correto é guerra e paz, para que nós possamos analisar detidamente esses assuntos tão controversos. Como é possível entender que guerra é paz? Quem aceita passivamente este preceito? Acho importante comentar isso com vocês para desenvolver as minhas reflexões. Pode parecer estranho, meus amigos, mas existe sim a disparidade entre ricos e pobres, e essa diferença, ela traz reflexos negativos para a nossa vida social. Mas a maioria daqueles que governam, eles esforçam-se para que a miséria persista, que a fome também. Porque a fome e a miséria, elas servem como facilitadores para a atuação de políticos profissionais, sobretudo ditadores. Isso mesmo, a fome e a miséria se mostra como um facilitador, o útil instrumento de manipulação. É por isso que eu digo que o ditador, ele estuda sim, ele se preocupa com a fome e com a miséria, para que ela possa persistir.
Parece-me que me deixei assim bem claro, mas eu pergunto, para que nós possamos meditar um pouco mais. Eu pergunto a você, qual que é a diferença entre uma violação de uma convenção social e a violação, o desrespeito a uma regra moral? Isto mesmo, qual a diferença em desrespeitarmos uma convenção social, um dogma religioso, de uma regra moral? Certamente vocês irão perceber que, quando se fala em social, nós notamos que a convenção social se vincula a uma classe social, a uma filosofia, ao Estado, a uma nação, à religião, a uma etnia. Por exemplo, no caso dos adeptos ao hinduísmo, certamente vocês têm noção de que a vaca, para eles, para o hinduísmo, é um animal sagrado. Numa religião que conta hoje na Índia com mais de 80% da população. Estes adeptos, eles veneram o animal e assim eles não comem sua carne. Então eu pergunto, não sei se você sabe, que a Índia hoje é um dos maiores exportadores da carne. Se a vaca é sagrada na Índia, como os indianos exportam a sua carne? Não é estranho? A carne é exportada, então torna-se claro que a crença de que a vaca é sagrada, que portanto não devemos matá-la, se trata de uma convenção social ou de uma regra religiosa. Este preceito se prende aos adeptos ao hinduísmo. Ele não prende outra pessoa que abrace uma crença diferente. É claro que a crença de que a vaca é sagrada, ela se vincula àqueles que são também vinculados ao hinduísmo. Portanto, a convenção social, ou no caso, o dogma religioso, ele é restrito àqueles adeptos. Por outro lado, as regras morais, elas estão vinculadas ao termo justiça, à integridade dos outros. A regra moral se diz respeito aos direitos alheios. As regras morais se aplicam a todo e qualquer ser humano, e não somente àqueles que estão vinculados a esta ou aquela denominação filosófica ou religiosa. Uma regra universalmente vigente, independentemente da cultura, raça ou religião, e não são passíveis de negociação. São regras invariáveis, independentemente do lugar, da etnia, da religião, ou seja, que deveriam vigorar no planeta inteiro. É muito importante nós estabelecermos, ou pelo menos compartilhar com vocês um dado. Muitos se fanatizam, se vinculam, se prendem a convenções sociais, a dogmas religiosos, independentemente de ferir ou não o semelhante. Chegam ao ponto de conferir maior importância a uma convenção social, a um dogma religioso, do que a um preceito moral. Para vocês entenderem bem, uma regra moral. O homicídio é uma regra moral. É proibido, é um crime matar o semelhante. O homicídio é um crime independentemente da cor, da raça, da etnia e da religião. Eu vou tentar me tornar mais claro para vocês. Eu retirei deste livro, A Mente Moralista, um exemplo que eu entendo necessário compartilhar com vocês, para que vocês analisem junto comigo. De forma hipotética, eles apresentaram a um grupo de norte-americanos e a outro grupo de hindus
o seguinte caso. Uma jovem mulher casada foi sozinha ao cinema, sem contar ao marido. Quando voltou para casa, apanhou do marido, que a cobriu de hematoma. Sobre este exemplo, os norte-americanos disseram que a ação do marido era errada. Contudo, os indianos rotularam de uma postura acertada. Eu não sei se vocês perceberam, mas muitas convenções sociais, elas advêm de autoridades religiosas, inclusive de ditadores, e tristemente passam a ter mais valor do que um preceito que fira uma regra moral que prejudique terceiros. Vejamos bem um dado que é preciso compartilhar com vocês, envolvendo o Afeganistão. Quando o Talibã assumiu o poder em 2021, só no ano de 2022, ele, o Talibã, matou mais de 100 pessoas pelo crime de roubo e de relações fora do casamento. Vocês acham coerente matar alguém porque roubou? É coerente matar alguém porque cometeu adultério? Pensemos mais. Em ditaduras, uma pessoa pode ser facilmente condenada à morte caso ela não preste culto ao ditador. Não paremos por aí. Na época da Alemanha, até mesmo antes da Segunda Grande Guerra, grande parte da população passou também a alimentar ódio aos judeus. Eles abraçaram o ódio que o ditador alimentava em relação aos judeus. E assim, eles avalizaram tacitamente o morticínio, a morte de milhões e milhões de judeus. O que eu quero dizer, meus amigos, é que muitos se submetem a uma regra, a uma convenção social ou religiosa cegamente. E numa civilização realmente civilizada, numa sociedade em que o homem desfruta de autonomia, de capacidade de raciocínio, ele se vincula a uma regra moral desde quando ele a analise, desde quando ela se mostre consentânea, coerente com uma regra moral universalmente dita como prevalente. E essa regra moral, ela prevalece ou deve prevalecer em qualquer região do planeta. É inadmissível que alguém morra por adultério, que alguém morra por roubar. Numa civilização realmente civilizada, o homem não se vincula a dogmas, a convenções sociais, regras religiosas que conflitem com os preceitos morais. Agora, numa ditadura, os ditadores estabelecem as regras e exigem que essas regras sejam seguidas cegamente. Se ele não consegue convencê-los através da força, através do convencimento, pelo menos através da desnutrição, pela miséria. O indivíduo faminto que passa por miséria, ele não discute, quase sempre ele se submete cegamente. Ora, se é mais fácil convencer o frágil, o imbecil, o miserável, como fazê-lo sem que todo mundo perceba? Então, nós nos deparamos neste livro, A Existência do Ministério da Verdade, 1984. A função é vincular-se à divulgação de notícias envolvendo atividades do entretenimento e da educação. E dentre as suas inúmeras funções, o Ministério da Verdade, ele tem a função de reescrever a história. Melhor dizendo, falsificá-la. Um ditador pensa em escolher alguém para adulterar os dados, para manipular a realidade. Então, ele escolhe como presidente do IBGE alguém que possa fazê-lo, fazer esse trabalho sujo. Para vocês terem noção, consta que no ano de 2014, o Brasil tinha saído do mapa da fome. Bastou que fosse alterado o representante do governo federal. Foi divulgado que entre 2019 até 2022, o Brasil voltou a conviver com a pobreza. Segundo dados,
o Brasil voltou ao mapa da fome no triênio de 2019 a 2022. Assim, os institutos a serviço do Ministério da Verdade, para que, manipulando os dados, nos convença de algo que na verdade não existe. Enquanto um ditador ele fomenta a fome para mais facilmente manipular o povo, ele o faz e procura que isso não seja noticiado, que seja divulgado aquilo que não represente a realidade. Ao passo que, como eu disse, numa civilização realmente civilizada, busca-se dados reais, não imaginários. Numa civilização avançada, os dados devem corresponder à realidade, jamais falseá-la. Mas é inconteste que um ditador empreende todos os esforços para sugar uma nação, vampirizá-la, enfraquecê-la, aumentar a fome no país, desde que as estatísticas, os números digam o contrário. Ele se preocupa sim com a fome, ele se preocupa sim com a miséria, porque a fome e a miséria representam um caminho fácil de continuar no poder. E a mídia, o Ministério da Verdade, manipulam os dados. Ao contrário do gado que precisa ser gordo para ser mais valorizado, o povo precisa ser magro, desnutrido, com falta de instrução para ser mais facilmente comandado. Por isso que usei abertamente no início a expressão curral eleitoral. Que assumamos o nosso dever de despertar, para que nos conscientizemos, que vençamos os obstáculos, até mesmo dificuldade financeira, mas que jamais abandonemos o intuito de resgatar os nossos valores, para que nós possamos fazer aquilo que deva ser feito e não aquilo que nos seja comandado. Um abraço, até breve.